Obrigações para a vida cristã. Queridos, nós como servos do Senhor, não se engane, nós temos obrigações. Obrigações de suma importância no nosso dia a dia. Obrigações da vida cristã, parte 1. Colossenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Nos fala a palavra do Senhor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Amém, queridos? Estas são as orientações iniciais, e hoje vamos comentar a respeito desse texto bíblico, desses primeiros 9 versículos do capítulo 3 de Colossenses. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esses momentos especiais na tua presença, reunidos aqui com nossos irmãos. Que teu Espírito venha trazer a revelação da palavra, Pai, para que nós possamos sair daqui alimentados, cheios da tua graça, felizes com o mover da tua mão na nossa vida. Ó Deus, fala conosco, ensina-nos, Pai, porque queremos cada dia mais nos assemelhar a Ti e viver segundo a Tua vontade. Ó Deus, fala conosco, esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a Bíblia diz que fomos feitos em novas criaturas. Somos novos homens, novas mulheres, para que a vontade do Eterno seja exaltada na nossa existência. E é por isso a necessidade de conhecermos a palavra, de sabermos o que Deus quer para nós através dos ensinamentos que estão na palavra, que estão na Bíblia. Todas as vezes que nós meditamos no texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele nos ensina e nós vamos nos deixando moldar pelo Espírito de Deus. Amém? É o mesmo princípio ensinado nas escolas. O aluno vai, o professor ensina e ele aprende. E no decorrer do tempo, ele vai aperfeiçoando e consegue assimilar a matéria. A mesma coisa é a Bíblia, irmãos. Para que eu possa assimilar os ensinamentos de Cristo, tê-los no meu coração, eu tenho que meditar na Bíblia. Eu tenho que procurar conhecê-la para que a vontade do Eterno se manifeste, venha à existência no meu dia a dia. Mas, se eu acho que não preciso disso, porque eu ouço o pastor, eu ouço o bispo, eu ouço o apóstolo, isto para mim é suficiente? Não, não é. Esses com certeza vão tropeçar, vão errar, vão pecar, porque não aprenderam com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós como professores, como pastores, como sacerdotes do Senhor, nós temos sim a obrigação de ensinar a palavra, mas o verdadeiro aprendizado vem de Deus. É Ele que nos dá a revelação verdadeira da palavra. E é por isso que nós temos que meditarmos nas Sagradas Escrituras. Infelizmente temos visto que as pessoas não têm este mesmo interesse. As pessoas não correm atrás. Muitas vezes não querem conhecer de Deus. Não querem saber a respeito do nosso Senhor. Como poderão vencer? Como poderão passar por sobre as provações?
as dificuldades que surgem na caminhada se nós não conhecemos o nosso Mestre. Não vamos conseguir, irmãos. O diabo é muito astuto e ele entra com engano no coração das pessoas. Ele leva as pessoas a errarem. Ele fala para as pessoas: olha, você não precisa agir bem desse jeito, você não precisa agir desta forma, olha, há um caminho alternativo, há uma solução alternativa, e aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras, porque não a leram, não a estudaram, deixam-se enganar pelo inimigo, dão passos em falso, tropeçam e se dão mal na vida espiritual. Pode até se dar bem na vida aí fora, na vida do dia a dia, financeira, enfim, mas no espiritual, que é o mais importante para nós, esses tropeçam e quebram a sua comunhão com o Todo-Poderoso. Amém, queridos? E esse texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, é um texto profundo, magnífico. Se tivéssemos apenas essas informações a respeito do Senhor, já seria suficiente para vivermos em santidade todos os dias da nossa vida. Haja vista que é bem completo. No entanto, a palavra de Deus é um conjunto de informações profundas, e nós, no passado tempo, somos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Obrigações para a vida cristã. Queridos, nós como servos do Senhor, não se engane, nós temos obrigações. Obrigações de suma importância no nosso dia a dia. Obrigações que nós não podemos abrir mãos delas. Nós não podemos abrir mãos de forma alguma. Você pode até abrir mão de uma faculdade, de estudar, de aprender a ler e essas coisas todas. Você pode até abrir mão. Terá dificuldade para viver, porém, viverá. No entanto, se nós abrirmos mãos dos ensinamentos de Cristo Jesus, não vamos conseguir viver. A verdadeira vida vem de Cristo. Nunca esqueçamos isso. Amém? A primeira obrigação, buscar as coisas lá de cima. Oh, glórias! Buscar as coisas de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amados, buscar as coisas lá de cima, ou seja, buscar Deus e tudo que Ele tem para nós, é uma necessidade. Meu Senhor Jesus, como é importante. Na verdade, se nós não agirmos assim, não teremos êxito na nossa caminhada. Seremos apenas mais um religioso enganado pela religião, mas sem a verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Irmãos, quando Paulo disse ressuscitados, ele não refere-se à ressurreição pela qual vamos passar depois que morrermos. Não refere-se a essa ressurreição, mas ele está falando para os vivos, para aqueles que abriram mão das suas vidas, que desceram à sepultura com Cristo Jesus e receberam uma nova vida, foram ressurretos através do batismo. Esta é uma das simbologias do batismo, ela simboliza a ressurreição. Cada um de nós que estamos aqui, glórias a Deus por isso, somos servos de Deus, somos ressurretos. Estávamos mortos no pecado, mas o Senhor nos ressuscitou para a vida, e esta é a recomendação do Senhor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Buscar as coisas do alto, irmãos, é você colocar em segundo plano os teus interesses pessoais. Olha, irmãos, é difícil colocarmos em segundo plano nossos interesses. Principalmente quando nós vivemos num país em que dependemos de uma série de fatores para que possamos viver. Meu Deus, como é difícil colocarmos nossos interesses pessoais para que a vontade do Senhor, ela sobressaia sobre a nossa vida. Como é difícil. Mas esta é a recomendação do Senhor
através do apóstolo para a nossa vida. Essa é a recomendação, irmãos. Eu tenho que procurar conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que procurar conhecer aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu preciso, irmãos, no meu dia a dia, carregar as características de Cristo Jesus. Carregar na minha existência, nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, as características de Cristo. Se não for desta forma, eu estarei perdendo tempo sobre a face da terra. Se eu não carregar em mim as marcas de Cristo, certamente não sou de Cristo. É impossível, igreja, é impossível alguém ser de Cristo, cheio do Espírito Santo, e não viver segundo a vontade do Senhor. É impossível, amados. Todos aqueles que amam a Cristo, estes buscam as coisas lá do alto, estes querem viver cada dia mais a presença de Deus no seu dia a dia, e é por isso, irmãos, que a palavra diz que é um sacrifício. Eu tenho que me oferecer como sacrifício ao Senhor. É fácil? Não, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se fosse fácil, estávamos com a igreja cheia nesse momento. Mas é difícil. É difícil porque nós temos dois problemas que procuram parar a nossa caminhada. O primeiro problema, o físico. Nós nos cansamos, estamos estressados, estamos esgotados, trabalhando, enfim. Essa situação rouba-nos a possibilidade de servir ao Criador. O outro aspecto é o mundo espiritual mesmo. É todo o inferno que se levanta contra a tua vida, são todas as potestades malignas que levantam contra a tua vida para fazê-lo desistir da presença do Senhor. Queridos, essa é a grande verdade. Mas quando nós entendemos essa realidade espiritual e buscamos o enchimento com o Espírito Santo de Deus, vivermos de acordo com aquilo que Deus quer, nos deixando encher, irmãos, pelo Espírito, Ele nos dará forças, nos dará vigor, e nós vamos triunfar, vamos passar, vamos vencer todas as dificuldades, seja elas quais forem, e também seja qual for a origem das dificuldades. É primeiro lugar de Cristo Jesus na vida do servo de Deus. Portanto, amados, é uma das obrigações do servo do Senhor buscar as coisas lá de cima com todo prazer, com todas as nossas forças. No próximo culto, se lhe faltar a força, lembre-se, não é por acaso, mas o inimigo da tua alma quer acabar com você. Entenda dessa forma, igreja. Entenda assim. O inimigo da tua alma, ele quer acabar contigo. E eis porque que falta ali a vontade, o desejo e outras situações que fazem muitos ficarem em casa ao invés de buscar a presença do Todo-Poderoso. Amém? Segunda obrigação, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto. Oh, glórias! Esta é a segunda obrigação que nós temos como cristãos, como servos do Senhor na nossa vida. Irmãos, os nossos pensamentos, eles precisam ferver com a presença de Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar ativos com a presença do Senhor. Nós precisamos fazer planos nos quais o Eterno está presente. Mas, queridos, nós somos infelizmente levados pelas situações do dia a dia a pensarmos segundo os ímpios, a possuirmos uma mente deturpada, a fazermos planos sem a presença de Deus. Os nossos planos, eles têm origem aqui dentro, mas nem sempre procuramos, Senhor, é da tua vontade. Qual a melhor atitude? Como devo agir? Qual o melhor passo que eu devo dar? Nós concebemos na nossa imaginação. É o pensamento que nasce e nós o tomamos
e colocamos em prática. E vamos andando, e quando caímos no buraco, aí nós passamos a reclamar do Senhor. Ah, mas Deus não olhou para mim? Porque Deus não me direcionou? Porque Deus não me ajudou? Porque o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? E nós vamos para os porquês. Passamos a questionar Deus. Passamos a questionar o porquê que Deus permitiu a nossa derrota. Mas nós, muitas vezes, não questionamos a nós mesmos. A minha derrota é fruto da minha falta de consulta ao Senhor. Esse é fato, irmãos. É uma realidade para a igreja. Nós temos visto a igreja quebrar a cara, nós temos visto a igreja dar passos errados, nós temos, quando eu falo igreja, o povo da igreja, os irmãos, darem passos errados, mas por que erram tanto? Porque não buscam a direção de Deus para os seus planos. Não buscam, não têm o costume de consultar o Todo-Poderoso, de consultar o nosso dono, de consultar aquele que morreu e nos deu a vida. Não possuem o costume de falar: Deus, é dessa forma, os meus pensamentos estão segundo a tua vontade. Mas o verdadeiro servo de Deus, queridos, estes enchem a mente com Cristo Jesus. Oh glórias! Os seus pés estão sobre a face da terra. Precisamos trabalhar a vida conjugal, o nosso dia a dia, mas a nossa mente, a nossa cabeça precisa estar na glória. Precisa estar na glória. É preciso desenvolvermos uma comunhão tão real com o Todo-Poderoso, a ponto de não nos esquecermos dele. A ponto de não nos esquecermos dele. Eu tenho que acordar e lembrar do Senhor. Na hora do café da manhã, lembrar-me de Deus. Vou trabalhar, eu tenho que lembrar do Senhor. O nosso irmão Celestino ali na roça, nas suas carpinas, na sua irrigação, é uma enxadada na terra, a mente em Cristo. É assim que funciona. O nosso irmão Cosme, ali no empacotamento dos seus beijus, a mente ligada no Senhor. A Cláudia com seus alunos, é a direção de Deus na vida dela. É clamando a Deus, momento após momentos. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. A cada instante eu tenho que estar com a minha mente ligada em Deus. Eu não posso desligar Deus da minha vida. Se você tem um botãozinho liga e desliga, liga Deus na vida, desliga, pausa para Deus, arranque isto. Faça uma ligação direta para que você esteja continuamente em Deus. O interessante é que quando nós desenvolvemos essa realidade, nós seremos monitorados pelo Espírito Santo. Monitorados, amados. As nossas atitudes, elas serão reprovadas antes mesmo de as tomarmos. Ou seja, no campo do pensamento, antes de vir a existência, o Espírito Santo falará: não é para você, não te serve. E nós matamos o pensamento. Vale ressaltar, irmãos, que pecamos também em pensamentos. O pensamento, quando você dá asas a ele, é pecado. Pensamentos ruins, é impossível impedirmos que apareça na nossa mente. É impossível. É impossível que você tenha um pensamento erótico. É impossível que você tenha um pensamento pornográfico. Um pensamento de enganar alguém. Um pensamento de mentir. Um pensamento de levar vantagem sobre o próximo. Esses pensamentos, eles surgem na nossa mente. Surgem. Na mente de todo mundo. Inclusive na minha. Mas eu não posso permitir que eles cresçam. Que eles proliferem. Que se multiplique. Que se alicerce dentro da minha cabeça. Porque a partir do momento que eu dou asas aos meus pensamentos ruins, eu gero o pecado, eu estou pecando contra Deus. Mas quando nós enchemos a nossa mente com aquilo que é dos céus,
sempre ligado no Senhor, oh glórias, sintonizado com Deus, ligação direta com Ele, a cada instante, onde quer que eu esteja, o Senhor, Ele há de dirigir, porque nos dará pensamentos. O Senhor nos dará a direção. O Senhor nos dará planos. O Senhor nos dará solução para as nossas dificuldades. Quando aparece uma solução, ou porque eu não pensei nisso antes, já ocorreu isso com você? Ah, porque eu não pensei isso antes? É o Espírito Santo que faz esse pensamento, essa ideia surgir na tua mente, mas é necessário estarmos ligados com Ele. Dessa forma vamos experimentar o grande poder de Deus na nossa existência. Obrigações da vida cristã. Primeira obrigação, buscar as coisas lá de cima. Busque as coisas lá de cima. Segunda obrigação, pensar nas coisas lá de cima. E continua o apóstolo Paulo afirmando para nós. Terceira obrigação, mortificar todos os membros carnais. Isso aqui também é uma batalha, irmãos. É uma batalha terrível. A mortificação do nosso eu. Mortificar é a mesma coisa de matar. Eu preciso matar o meu eu. É assim que funciona. Colossenses 3, versículos 5 a 7, nos diz a palavra: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, indecência, paixões más, maus desejos, a avareza, a cobiça, que tudo isso é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira, o castigo de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Amém, queridos? Irmãos, o apóstolo Paulo no versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. A ressurreição é voltar à vida, mas nesse aspecto com Cristo Jesus. Quando nós somos ressuscitados com Cristo, nós recebemos uma nova vida. Uma vida segundo Ele, segundo Deus, segundo a direção do Espírito de Deus. Uma vida transformada, moldada, uma vida que agrada ao Criador. Essa é a verdade, amados, e quando nós temos essa vida como real, como uma realidade no nosso ser, nós vamos mortificar a nossa carne. Nós vamos mortificar a velha natureza. Nós não mais, amados, vamos dar lugar para o pecado, vamos dar lugar para as inclinações ruins, as inclinações pecaminosas comuns a todos nós, mas quando o pecado surgir lá no horizonte, nós vamos cortá-lo. Vamos cortar o nosso elo de ligação com Ele. E é esta a recomendação do apóstolo: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo que pertence à velha natureza. Eu não posso alimentá-la. Eu não posso cativá-la. Eu não posso, de forma alguma, cultivá-la no meu dia a dia. Nós, amados, não temos pecado de estimação. Todo pecado é pecado, te leva para o inferno. Todo pecado, diz a Bíblia, separa o homem de Deus, do menor ao maior. É evidente que à luz da palavra de Deus, pecado não tem tamanho, pecado é pecado. No entanto, nós como seres humanos, nós achamos que tem pecado, pecadinho e pecadão. Nós achamos que tem pecadinhos, e os pecadinhos são entendidos por Deus. O Senhor compreende a nossa fraqueza. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Não, Deus não sabe. Deus não sabe. Deus sabe de algo, que devemos ser santos. Agora, por que desobedecemos a Ele e cometemos os chamados pecadinhos? O Senhor não sabe, o Senhor não compreende. Nós precisamos, amados, no nosso dia a dia, mortificar a nossa velha natureza. E isto, irmãos, abrange diversas áreas da nossa existência. É abrangente, é grande, são grandes áreas. A imoralidade sexual, por exemplo, o apóstolo Paulo a cita: imoralidade sexual. Meu Deus, como é difícil controlar a imoralidade sexual
nesses últimos tempos. Mas na verdade eu acho que sempre, já que há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo cita a imoralidade sexual como um pecado que deve ser mortificado. Nesses últimos tempos, amados, nós temos visto que com o advento da internet, a imoralidade sexual, também a pornografia, tem proliferado de uma forma assustadora. É no WhatsApp, é no Facebook, no YouTube, enfim, em tudo você encontra a pornografia, a imoralidade sexual. Só que nós somos chamados para o Senhor para uma nova vida. E não podemos nos alimentar dessas imundícias. Vocês que são jovens, adolescentes, cuidado com a imoralidade sexual, porque elas se levam para o inferno. Cuidado com a pornografia, elas se levam para o inferno. Ah, mas ninguém está vendo, pastor, é aqui no WhatsApp, mas alguém mandou um videozinho para mim, ninguém viu, o videozinho, estou aqui, entre quatro paredes, depois eu vou apagar. O Senhor também apaga nomes do livro da vida. É preciso vigiar, vigiar, vigiar. Mas não fica restrito apenas à adolescência e aos jovens. Há muito velho barbado por aí, e muita velha de cabelo grisalho, que estão mergulhados na pornografia também. É cativante para todo mundo, irmãos. O diabo sabe como cativar. Portanto, amados, cuidado. Cuidado com a pornografia, cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com as impurezas, as indecências, cuidado com as conversas torpes, as conversas imundas. Tudo isso, irmãos, deixa a nossa carne viva, pingando sangue. E o apóstolo Paulo recomenda que é preciso matar esses desejos. É mortificar esses desejos. Não ache que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver. Toda sorte de pecado tem tudo a ver. Não tem pecado que você possa entender como nada a ver. Todo pecado tem tudo a ver. Sabe com quem? Com Satanás. Tudo a ver com o diabo. Não tem nada a ver? Sim, com Deus. Não tem. Mas de certa forma até tem a ver com Deus, porque o Senhor pesa a mão sobre a tua vida, separa da presença dele, e no dia final virá o julgamento e o castigo eterno. Portanto, tem a ver com Deus também. Mas nós, como homens de Deus, mulheres do Senhor, pessoas que procuram viver a verdade do eterno, temos que entender, irmãos, que essas coisas trazem sobre nossas vidas o castigo de Deus. O castigo de Deus. Versículo 6, Colossenses 3. Por causa dessas coisas é que vem a ira, o castigo de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Mas andaram no passado. No presente é andarmos cheio do Espírito Santo de Deus e desenvolvermos uma vida santa. Queridos, há também ainda nesse contexto, há também aqueles que cultivam nos seus corações, ali, não estão vendo na internet, não estão vendo nas redes sociais, mas dentro do coração tem planos ruins, pensamentos ruins, ideias ruins. Isso não pode fazer parte daqueles que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa quarta obrigação da vida de cristão. Despisse do velho homem. Colossenses capítulo 3, versículos 8 e 9, nos fala a palavra: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Na verdade, essa nossa quarta obrigação tem muito a ver com a terceira obrigação. O aspecto levemente diferente, mas aqueles, amados, que nasceram com Cristo Jesus, que foram ressuscitados com Cristo, que possuem uma nova vida, esses devem abandonar a ira, a raiva. Muitas vezes é comum nós vermos as pessoas profundamente iradas, raivosas.
Até vêm para a igreja, até cantam na igreja, desenvolvem uma vida religiosa, mas o coração marcado por raiva. Eu tenho raiva do presidente, deixa eu voltar aqui à campanha eleitoral. Eu tenho raiva do presidente, eu tenho raiva do Lula, eu tenho raiva do Bolsonaro, eu tenho raiva da Dilma, eu tenho raiva de todos os políticos, eu vivo irado com os políticos. Nessa última campanha isso ficou bastante nítido, não é? Pessoas raivosas. Meu Deus do céu. Pessoas raivosas. E víamos no Facebook publicações de crentes que falavam cada coisa que só a misericórdia de Deus. Coração irado, cheio de raiva. É claro que isso se aplica em outros contextos da nossa vida, mas lembrei-me da campanha eleitoral, no qual a ira e a raiva ficaram bem expostas, extremamente expostas. Esses não entrarão no reino dos céus. A ira e a raiva não pode fazer parte daqueles que amam o Senhor. Nós precisamos amar o próximo, seja ele quem for. Essa ideia de amar o próximo, irmãos, é mais profunda do que parece. Muito mais. Porque a palavra diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a Cristo, e a Cristo. Na sequência vem o Senhor. Veja, eu preciso amar a Cristo com todas as minhas forças, com todo o meu vigor. Eu preciso me amar com todas as minhas forças, com todo o meu vigor. E eu preciso amar meu próximo com todas as minhas forças, com todo o meu vigor, tal qual Cristo me amou e amou ao meu próximo. Esse é o princípio. Só que nós não entendemos isso. E viramos a cara e ficamos raivosos, irados, quando alguém olha para você e fala algo que te desagrada. Isto é complicado. É obra do velho homem, da velha natureza, da qual devíamos estar despidos totalmente. Diz ainda a respeito da indignação. Quantos indignados com essa situação toda que está aí, quando na verdade deveriam estar de joelhos no chão, clamando: Senhor, tenha misericórdia, age, Pai amado, faz alguma coisa, tenha misericórdia. No entanto, irmãos, a indignação, ela gera frutos desagradáveis na nossa vida. Também a maldade não pode se hospedar na nossa vida. Nós não podemos abrir a nossa vida para a maldade como se fosse um hotel. Vem a maldade, acampa aqui, hospeda aqui. Não, irmãos, nós temos que ser pessoas boas, tal qual Cristo. Lembre-se, Cristo é o nosso referencial em todos os aspectos. E se Cristo é bom, é preciso que sejamos bons. Se Cristo não tem maldade, nós não a podemos tê-la. A blasfêmia. Cuidado com aquilo que você fala com relação ao nosso Senhor e Salvador. Cuidado com a forma através da qual você refere-se a Deus. Cuidado com a ira, aquele momento de raiva, aquilo que você fala com o Todo-Poderoso, para que não seja constituído em blasfêmia. Nós achamos que blasfêmia é xingar Deus. Se alguém xingar Deus, está blasfemando. Mas, amado, o que é xingar Deus? O que é xingar Deus? Olha só, a blasfêmia, ela é um pouco mais abrangente também. Muitas vezes você está negando o Senhor, através das suas atitudes, daquilo que você fala. Você está desdizendo Deus. Deus falou de uma forma e você fala de outra e ainda atribui a Deus. Cuidado para que o teu agir, o teu viver, o teu falar não venha contrariar a palavra de Deus. Cuidado. É dessa forma que nós blasfemamos contra o Todo-Poderoso. E às vezes é mais comum do que parece. Só que eu não xingo Deus, eu não chamo Deus de um nome feio, então eu não blasfemo contra o Senhor. Irmãos, não é só isso. Vai muito além dessas coisas. E o apóstolo continua dizendo: linguagem obscena no falar. Linguagem obscena no falar.
Muitas gírias usadas em nossos dias são palavras obscenas. Palavras obscenas. Só que elas são incorporadas no meio da sociedade como algo normal. E vez ou outra nós ouvimos as pessoas falarem um palavrão e acharem que é normal. Ah, mas é uma gíria. As pessoas referem-se desta forma e manda ver aquele palavrão. Uma palavra de baixo calão, mas é normal. Cuidado com a linguagem obscena no falar. A Bíblia diz que da nossa boca não pode proceder 2 tipos de água. Ou é amarga ou é doce. Não é possível jorrar águas doces e amargas. Ou você fala aquilo que é de Deus, ou você não fala aquilo que é de Deus. É 100% de Deus ou 100% das trevas. Com Deus é mais ou menos assim. É tudo ou nada. É branco ou preto. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Não tem meio termo. Ah, mas eu sou mais ou menos de Deus. Não existe mais ou menos de Deus. Aí fora tem um monte de gente achando que eles são mais ou menos de Deus. As suas práticas, as suas ações. Ah, Deus entende que eu sou pecador. Já começa por aí a história. Deus entende que eu sou pecador, que eu sou carne. E geralmente é crente que fala essas barbaridades. E eles vivem lá fora, com o pé servindo a Satanás. E querem, com o resto, com aquele que sobrou, servir ao Senhor. Mas na verdade, quando alguém usa o seu ser para cometer um pecado, não sobra nada de limpo. Suja toda a vida. Portanto, queridos, vigie a língua, vigie a língua. Linguagem obscena no vosso falar. E no versículo 9, Paulo diz ainda, não mintam uns aos outros. Já ouvi a expressão, hoje é impossível viver sem mentir. Hoje é impossível entrar no céu mentindo. Essa ninguém fala. É impossível entrar no céu mentindo. E vale ressaltar, irmãos, que a mentira não tem grande e pequena. A mentira é você faltar com a verdade. Se faltou com a verdade, seja numa sentença grande ou numa sentença pequena, é a mentira. Esta é a realidade. E a Bíblia é taxativa com relação a este pecado. E o Senhor nos fala que os mentirosos são filhos de quem? Filhos de Satanás. Os mentirosos são filhos do diabo. Está assim na Bíblia, irmãos. Nitidamente, escrito assim, sem meias palavras. Aqueles que mentem são filhos do diabo. E a partir do momento que você mente, você torna-se filho do diabo. Mas como, pastor? Eu sou crente. Crente não mente, crente não peca, crente vive em santidade. E se ele mente, já abriu espaço para o diabo. Perdeu a comunhão com Deus, tornou-se filho do diabo. E se bater as botas naquele período da mentira e falta de arrependimento, mentiu, não houve tempo para arrependimento, ou não houve arrependimento, se nesse período de tempo, nesse lapso de tempo, o camarada bater as botas, morrer, não tem jeito. Morreu no pecado. Morreu no pecado. E aí? O pecado separa o homem de Deus, morreu separado do Senhor. Ah, mas ele foi uma pessoa que serviu Deus a vida toda. Traiu o Senhor, abandonou Deus, deixou Deus. É assim que funciona, queridos. Nós precisamos vigiar muito, porque nós gostamos do velho homem. Nós gostamos da velha natureza. Nós curtimos a velha natureza. A nossa carne tem uma inclinação terrível. Para quem viveu no mundo aqui, eu não tive, graças a Deus, essa experiência. Mas quem já viveu nas baladas da vida, sente tentado, ainda hoje, depois de tanto tempo, em querer curtir as baladas. Quem já foi viciado nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, quando alguém fala, alguns até salivam. A vontade está ali. A vontade está ali. É assim, queridos. Nós temos uma luta contra o nosso velho eu. Nós temos que vigiar 24 horas por dia, sem cessar, e buscarmos a Deus a cada instante, para que a sua glória se manifeste na nossa vida
e assim certamente seremos servos aprovados, filhos aprovados, obreiros aprovados pelo Senhor. E o Senhor olhará para nós e dará o seu ok. Este é segundo o meu coração. Este é segundo o meu coração. Tal qual ele afirmou para Davi, ele pode afirmar para você: este é segundo o meu coração. Esta é segundo o meu coração. Almeje isso para a tua vida. Busque isso com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, e verás a glória do Eterno manifestar-se de uma forma sobrenatural, grandiosa, surreal, além da tua compreensão, além do teu entendimento. É assim que o Senhor fará na vida daqueles que creem. Amém, amados? Obrigações da vida cristã. Hoje nós vimos, primeira obrigação, buscar as coisas lá de cima. Segunda obrigação, pensar nas coisas lá de cima. Terceira, mortificar todos os membros carnais. Quarto, despir-se do velho homem. Oh, glórias! Que esta palavra fique gravada no nosso coração e que sirva de norte na nossa vida, para que, quando uma dessas situações vier à existência, teremos o discernimento para repreender a força das trevas e, em nome de Cristo Jesus, triunfarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma poderosa na vida de cada um dos irmãos, para que ela possa ficar gravada, para que haja, Senhor Deus, aprendizado e a prática desse aprendizado, Senhor, para que assim o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Ó Espírito, venha trabalhar a nossa vida, venha mover nosso coração, encher-nos com a Tua santa e bendita vontade, que Teu Espírito mova poderosamente na nossa alma. É isso que nós queremos, ó Deus. Que Teu nome seja honrado, que Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 790.